Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos falar sobre o tema: o cristão pode comemorar o Natal? Esse com certeza é um dos assuntos mais polêmicos que é discutido no meio evangélico nos dias de hoje, principalmente agora no final de ano, quando é comemorado o Natal. Eu espero que nesse vídeo eu possa esclarecer as suas dúvidas em relação se o cristão pode comemorar o Natal ou não. Como deve ser o posicionamento do cristão em relação ao Natal? Será que o cristão pode comemorar o Natal? Será que é errado colocar uma árvore de Natal em casa? Será que se eu comemorar o Natal, eu vou estar comemorando uma festa pagã? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso nesse exato momento. Para quem não sabe, a palavra Natal significa nascimento. Por isso que quando uma mulher está grávida, ela faz o quê? Ela faz o pré-natal, ou seja, pré-nascimento. Por isso que dizemos também, aquele rapaz mora aqui, mas São Paulo é a sua terra natal, ou seja, foi lá onde ele nasceu. Então esse é o significado da palavra Natal, nascimento. Bom, agora vamos falar um pouco da origem do Natal. E eu peço um pouco da sua paciência, pois tem muitas informações importantes sobre o Natal que eu gostaria de compartilhar com você nesse exato momento, tá ok? Bom, vamos lá. Antigamente, o Natal não era comemorado como nos dias de hoje, e sim era comemorado com festas pagãs, que aconteciam no próprio dia 25 de dezembro. Nessa data, muitos comemoravam o aniversário de Nimrod, o rebelde. Nimrod foi aquele personagem que construiu a Torre de Babel. E também eles faziam festas em adoração ao Deus Sol, que era o Natalis Solis Invicti, que significa o nascimento do Sol Invencível. E era uma festa regada a muita bebida e comida, sexo e orgias. Era um verdadeiro escândalo que acontecia naquela época. Porém, entre o século IV e o século V, a Igreja Católica mudou essa celebração, que acontecia no dia 25 de dezembro, que era o Natalis Solis Invicti, ou seja, a celebração do nascimento do Sol Invencível. E a Igreja Católica no quarto século mudou essa celebração através do Papa Júlio I. Mudaram essa celebração e estabeleceram a celebração ao nascimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E daí em diante sempre foi comemorado o Natal em celebração ao nascimento de Jesus. Bom, aí alguns vão questionar sobre a data que é comemorado o Natal, que é o dia 25 de dezembro. Uns vão dizer assim: mas não sabemos realmente qual foi a data em que Jesus nasceu. Realmente, pessoal, não sabemos a data em que Jesus nasceu. E eu acredito também que não foi em dezembro, pois se você for analisar, em dezembro faz muito frio na região de Israel, pois no mês de dezembro aqui no Brasil é verão, enquanto lá em Israel é inverno. E no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8, nos dá uma pista sobre isso e nos mostra que Jesus não pode ter nascido em dezembro. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8 diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Bom, aqui nos mostra que na noite em que Jesus nasceu, os pastores estavam apacentando os seus rebanhos de ovelhas no campo. Ora, se Jesus tivesse nascido em dezembro, os pastores não poderiam estar apacentando o rebanho à noite, por conta do intenso frio que acontecia naquela região de Israel no mês de dezembro. Muitos historiadores sugerem que Jesus pode ter nascido provavelmente entre o mês de abril e o mês de maio. Mas isso não podemos afirmar com clareza. Realmente sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Inclusive, é por esse motivo que a Igreja Católica comemora as festas juninas a partir do dia 24 de junho. Porque, segundo a tradição católica, João Batista nasceu no dia 24 de junho. E eles assim afirmam, por conta da data que eles estabeleceram, que é 25 de dezembro, para a data do nascimento de Jesus. Aí é só fazer as contas. Se Jesus nasceu em 24 de dezembro, e como Jesus é 6 meses mais novo que João Batista, conforme a Bíblia, então, pela lógica, João Batista nasceria 24 de junho. Mas não temos certeza se Jesus nasceu em 25 de dezembro. Sendo assim, não podemos também afirmar
com certeza, que João Batista nasceu em 24 de junho. Simples assim. Dito essas coisas, não comemoramos a data do nascimento de Jesus, que não é no dia 25 de dezembro, e sim comemoramos o seu nascimento. Um bom exemplo disso é quando uma criança completa ano em um determinado dia da semana, mas os pais deixam para fazer a festinha só no fim de semana, por conta de que terá mais convidados em sua festinha. O aniversário da criança não vai ser comemorado na data certa, mas vai ser comemorado. Isso é que importa. A mesma coisa é em relação ao nascimento de Jesus. Nós não comemoramos a data, e sim o nascimento de Jesus. E devemos lembrar que essa época do ano é uma época em que as famílias estão reunidas e os corações das pessoas estão mais sensíveis. E é uma ótima oportunidade para falarmos sobre Jesus, pregarmos o Evangelho, seu nascimento, sua morte e sua ressurreição. É melhor fazermos isso do que ficarmos debatendo questões religiosas. E também, pessoal, nem sempre o princípio de algo pode ter o mesmo propósito do que vai acontecer lá na frente. Por exemplo, não é porque o dia 25 de dezembro que acontecia festas pagãs que iria continuar assim, porque no dia 25 de dezembro celebravam uma festa pagã, mas depois passou a ser uma festa em homenagem ao nascimento de Jesus. Não comemoramos a data em que ele nasceu, em que Jesus nasceu, mas sim que ele nasceu. Simples assim. Aí talvez você me diz, bom, tudo bem, eu até posso concordar que podemos comemorar o Natal em relação ao nascimento de Cristo, em relação ao nascimento de Jesus. Mas em relação aos elementos que foram acrescentados ao Natal, como que fica? Como, por exemplo, a árvore de Natal, o pisca-pisca, a imagem do Papai Noel, a entrega de presentes, como que fica essa questão? Porque hoje tem igrejas que comemoram o Natal, no sentido que Jesus nasceu, mas não adere a esses outros elementos que eu acabei de citar. Outras igrejas já incluem o pacote completo, e tem outras igrejas que não comemoram o Natal de jeito nenhum. E aí, como que fica essa questão? Bom, vamos por partes. Vamos começar, talvez, com o ponto mais polêmico de todos, que é sobre a questão da árvore de Natal. Muitas pessoas gostam de dizer que não podemos ter árvore de Natal, porque é um símbolo satânico e pagão, e fazendo isso vai atrair demônios para a sua vida. Não podemos ter uma árvore porque é um símbolo pagão, etc, etc. Bom, com certeza você já deve ter ouvido alguém falar isso, não é mesmo? Bom, o problema é que muitas pessoas hoje em dia vê demônio em tudo, pessoal. É muito polêmico sobre essa questão da origem da árvore de Natal, mas algumas pessoas acabam meio que se equivocando em alguns pontos de vista. Olha só que incoerência. Se você dizer que eu não posso ter uma árvore de Natal porque ela vem do paganismo, e se eu colocar uma árvore de Natal em casa, eu vou estar sendo pagão? Então, eu gostaria de dizer que tem várias coisas que você deveria tirar da sua vida, meu amigo. Por exemplo, se você olhar a sua carteira de identidade, você verá que tem uma estrela de 5 pontas. E qualquer bruxo sabe que a estrela de 5 pontas é usado em rituais satânicos. E também é usada na maçonaria, pois a estrela de 5 pontas, quando ela é virada, lembra a figura de um bode, pois 2 pontas formam a orelha, né? Mais 2 pontas formam o chifre e a outra ponta forma a barbicha do bode. Então a estrela lembra a imagem de um bode, e o bode é uma imagem usada na maçonaria. E também a estrela de 5 pontas é representada pelos 5 elementos, o espírito que cuida de todas as coisas. Aí eu te pergunto, você está sendo um pagão ao usar a sua carteira de identidade? Outro exemplo são os meses do ano. Você sabia que alguns nomes dos meses do nosso calendário é o nome de um deus? Pois é isso mesmo. Alguns meses do nosso calendário têm nome de deuses. Por exemplo, janeiro. Janeiro representa o deus Jano, que é o deus da mudança. Fevereiro, Februar, deus da purificação dos mortos. Março é Marte, o deus da guerra. Abril, homenagem a Vênus, a deusa do amor e da entrega. Maio, Maia e Flora, deusas
relacionadas ao crescimento de plantas e flores. Junho, deusa Juno, defensora incondicional do casamento. Juno, na mitologia grega, é a mulher de Zeus. Julho é a homenagem ao imperador Júlio César, que se considerava um deus. Então vejam só, os meses do ano têm nome de deuses. E só por isso você vai jogar seu calendário fora? Você usa tênis Nike? Então pode parar de usar, pois o símbolo da Nike representa a deusa da vitória dos romanos. Você usa aliança? Pois é, não deveria usar, pois a aliança era um símbolo pagão usado na Grécia Antiga pelos romanos. E aí, você é um pagão por estar usando uma aliança em seu dedo? Se for por essa lógica, todos os médicos seriam pagãos também, pois o médico usa um documento com o símbolo de uma serpente entrelaçada. E também, quando você vai no médico, você pode perceber que tem uma serpente entrelaçada, o símbolo de uma serpente, no jaleco do médico. E aquela serpente, aquele símbolo, ela representa o quê? Representa o deus Esculápio. Esculápio é o deus da cura. E Esculápio é representado por uma serpente. E aí, será que todo médico é pagão? Se for por essa lógica, você tem que parar de comer chocolate. Por quê? O chocolate vem do cacau. E o cacau é o nome de uma deusa que se chama Maia. Você deveria também parar de usar a câmera Olympus. Por quê? Olympus é o ajuntamento de todos os deuses romanos. Deveria também parar de comer o peixe pirarucu. Por quê? O peixe pirarucu, o nome é dado ao deus do mal, que mora no fundo das águas. Deveria também parar de usar a camisa polo, pois polo é o nome de um deus indígena. Então, se você também fosse contra as pessoas que usam a árvore de Natal por achar que elas é pagã, e se você morar em uma cidade chamada Tupã, deveria mudar de cidade, porque Tupã é o nome de um deus indígena. E você não deveria tomar açaí, pois açaí é o nome de um deus indígena. E aí, se formos pegar o pé da letra sobre essa questão de não poder usar a árvore de Natal, porque se eu usar, eu vou estar sendo um pagão, então tem um monte de coisas que nós deveríamos deixar de fazer, que nós fazemos nos dias de hoje. Bom, mas aí alguém pode dizer o seguinte: bom, já que é assim, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa que os pagãos fazem nos dias de hoje? Quer dizer, se eu ver uma galinha em uma encruzilhada, eu posso comer? Bom, não é bem assim também, né, pessoal? Pois, o que te vem em mente quando você monta uma árvore de Natal na sua casa? Quer dizer que pelo fato de você estar colocando uma árvore de Natal na sua casa, você está adorando um Deus que não seja o Deus verdadeiro? Você se considera um pagão em colocar uma árvore de Natal em sua casa? Claro que não. A árvore de Natal é somente um objeto de enfeite. É só isso. Eu concordo e respeito aquelas pessoas que não aceitam ter uma árvore de Natal em casa. Porém, o que eu não concordo é ver aquelas pessoas que não concordam que outras pessoas colocam a árvore de Natal em casa e querem fazer com que os outros também não tenham árvore de Natal em casa, que é o que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas que não concordam que outras pessoas tenham árvore de Natal em casa, elas querem obrigar as outras pessoas a não colocar. E as coisas não devem ser assim. Inclusive, usam até textos isolados da palavra de Deus, como por exemplo o texto de Jeremias, capítulo 10, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Bom, aqui o contexto é bem claro. Aqui não está dizendo que os pagãos adoravam uma árvore, e sim que eles cortavam uma árvore e através dessa árvore eles faziam uma imagem de escultura. É isso que o texto ensina. Não podemos distorcer a palavra de Deus e dizer o que não está no texto. Segundo a história, a árvore de Natal foi inventada por Martinho Lutero no ano de 1530 na Alemanha Antiga. Em uma linda noite estrelada, Martinho Lutero vê o reflexo dos brilhos das estrelas no pinheiro e ele fica admirado com aquela imagem. Então ele decide fazer uma árvore artificial
para enfeitar sua casa. Ele pegou algodão para imitar a neve e acendeu algumas velas. E tinha que ser vela, pois não havia energia naquela época para colocar pisca-pisca, não é mesmo? Daí vem esse costume de nós protestantes de termos uma árvore de Natal em casa. E o significado dos objetos que estão na árvore? Bom, a estrela no topo da árvore é uma referência à estrela que guiaram os magos até Jesus. Os pisca-pisca é para relembrar as estrelas que Martinho Lutero viu no momento em que ele estava passeando no bosque. O brilho das estrelas refletia no pinheiro, então por isso que vem a origem do pisca-pisca. As bolas vermelhas representam as peças teatrais que os primeiros cristãos faziam sobre o jardim do Éden. Eles usavam o pinheiro para representar a árvore do conhecimento do bem e do mal e usavam também maçã para representar o fruto que Adão e Eva comeram. Por isso que são usadas aquelas bolinhas vermelhas na árvore de Natal. E os presentes? Por que é feita a troca de presentes? Os presentes também é uma referência aos magos que levavam presentes para Jesus. Por isso que tem a troca de presente no Natal. E é por esse motivo também que nós recebemos presente quando nós nascemos e quando fazemos aniversário, por conta disso que aconteceu com Jesus. E os presentes que os magos levaram para Jesus foi ouro, incenso e mirra. Por que ouro? Ouro porque Jesus é rei, e os reis daquela época tinham o costume de receber ouro como presente. Incenso. O incenso é porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o sacerdote queimava incenso no templo, na antiga aliança, para fazer expiação pelo pecado do povo de Israel. Mirra. Mirra para representar a sua morte e ressurreição, pois a mirra era um perfume que tinha muita utilidade naquela época, e uma delas era embalsamar os corpos de pessoas falecidas. E as cores mais tradicionais do Natal são vermelho, verde e dourado. Vermelho representa o sangue de Jesus, verde representa o renascimento e dourado representa riqueza e luz. Então, pessoal, eu vejo essa questão da árvore de Natal como uma questão de consciência. Para mim, uma árvore de Natal é somente um enfeite, só isso. Bom, e a origem do Papai Noel? No século IV, havia um homem chamado Nicolau que ajudava as pessoas pobres com sua riqueza. Daí, mais tarde, a Igreja Católica o canonizou como o São Nicolau. Esse homem era um homem que ajudava os outros através da sua riqueza. Mas a figura do Papai Noel, de barbas grandes, com vestes vermelhas, na verdade foi a Coca-Cola que o popularizou. Quem criou a imagem do velhinho vestido de vermelho foi o artista Thomas Nast, no ano de 1886. E hoje o Papai Noel é tido pelas pessoas como praticamente um deus. Pois se nós formos analisarmos, muitos se apegam tanto ao Papai Noel que se esquecem qual é o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, pessoal, eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: o verdadeiro sentido do Natal é que Jesus, nosso Salvador, nasceu. O Natal é uma ótima oportunidade para nós evangelizarmos as pessoas. Então, ao invés de você ficar discutindo assuntos polêmicos do Natal, aproveite essa data para falar do amor de Deus, pois muitos de nós no Natal estamos tão acostumados a dar importância à comida, ao amigo secreto, à presença dos familiares e dos amigos e esquecemos o ponto mais principal de todos, que é o nascimento de Jesus. Por isso, na noite de Natal, fale de Jesus, do seu nascimento, da importância que é dele ter nascido e de ter vindo a este mundo para nos trazer a salvação. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. E Feliz Natal a todos.